Vamos lá, galera. Se você é um perito grafotécnico, enfim, perito de forma geral, que tem dúvida se você pode ser responsabilizado por um erro, então segue comigo que nós vamos falar sobre isso agora. Mas antes de mais nada, antes de entrarmos no assunto, nos segue, por favor, que isso é de grande valia pra gente e não custa nada pra vocês, tá bom? Se quiser receber mais vídeos desse tipo, nos segue aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Pessoal, muitos profissionais, principalmente iniciantes, possuem receio em não só da perícia grafotécnica, da perícia em geral, de saber se pode ser responsabilizado em casos de erro. Em casos de erro. Olha o que eu estou falando. Erro. Não estou falando aqui questão de culposa. É um erro não intencional. Não estou falando aqui da forma dolosa, né? Que é intencionalmente fazer um laudo intencionalmente errôneo, né? Errôneo ou contraditório, enfim. É erro, é culpa, tá? É uma coisa que você fez sem querer, tá bom? Nós estamos falando disso aqui agora. Pessoal, todo profissional, todo perito de forma geral, ele, não só perito, como todo profissional, ele pode sim ser responsabilizado se o erro que ele causou venha a prejudicar determinadas pessoas. Todo profissional que prejudica uma pessoa por meio de erro, seja por negligência, imprudência ou imperícia, ele está sim sujeito a ser responsabilizado e ser processado por isso, tá certo? Mas o que é que acontece? Em algumas perícias, eu vou falar aqui de forma geral, em algumas perícias o trabalho realizado é feito e concluído de forma subjetiva. Você dá a sua opinião como profissional. Como profissional. Exemplo, a perícia médica. Psiquiatra, por exemplo. Um profissional da sua opinião ali sobre lauda, sobre o paciente dele, da forma que ele está vendo, da forma que ele está se mostrando naquele tratamento, ou naquele momento, a depender da quantidade de vezes que ele foi aquele médico, aquele profissional. Então, por isso que eu digo o quê? Então eu tenho que ter medo de fazer o meu laudo? Não, você não tem que ter medo de fazer laudo nenhum, independente de que ramo de perícia você for. Tá? Não deve ter medo de fazer o seu laudo. Agora, por isso que eu sempre falo aqui e não me canso. O seu laudo ele deve ser bem fundamentado. Porque a fundamentação, você está se dizendo como você chegou àquela conclusão. Como chegou àquela conclusão. Então, se ele é bem fundamentado, por mais que apareça outros peritos da mesma área dizendo ao contrário de você, você está mostrando o porquê naquele momento você encontrou aquela conclusão. Você fundamentou, você mostrou o seu estudo, você mostrou os seus caminhos trilhados naquela perícia. Você mostrou o que você encontrou. Às vezes até por meio de ilustração você mostra aqui é isso aqui é aquilo ali, e por isso que eu concluí dessa forma. Então, a partir do momento que você fundamenta bem o seu laudo, certo? E o tipo de perícia que você faz é de caráter subjetivo, então, galera, você está mostrando a sua opinião profissional ali. E não necessariamente é erro. É a sua opinião como profissional. Podem ser discordantes as duas. Pode ser discordante de outras. Mas é a sua opinião. E se está bem fundamentado e você pode defender aquele seu laudo, então para que ter medo? Tá certo? Então, assim, qualquer profissional, seja perito ou não, pode sim ser responsabilizado por erro. Mas no caso da perícia, você tem que fundamentar aquele. Isso é um grande importância também para você, a fundamentação. A fundamentação do que eu vinha falando aqui sempre, eu me focava mais na importância para as pessoas, para os interessados, para aquele que foi beneficiado com o seu laudo, entender o porquê você achou aquilo, para aquele que não foi beneficiado, entender o porquê você encontrou aquilo e talvez até impugnar, porque geralmente impugnam. Mas é importante para você também se resguardar. Você não tem que ficar preocupado em errar. O perito ele tem o livre exercício de sua profissão, pode exercer de qualquer forma, na busca da verdade. Então você não pode ter medo de errar. Entendeu? Não pode ter medo de errar, não. Perdão, não pode ter medo de laudar, não pode ter medo de trabalhar. Você tem que ter medo de não deixar bem
bem fundamentado, porque aí você está cometendo um erro. Porque imagina, você diz, você dá uma conclusão, não fundamenta corretamente, aí chega outro bem fundamentadozinho e diz que você está errado. E aí? Não, você tem que fundamentar, você tem que se garantir, você tem que mostrar para aquelas pessoas que o seu pensamento é correto por causa daquilo que você encontrou. Tá bom? Não tenha medo de fazer lá, de periciar nada, não tenha medo. Não tenha medo. Sendo bem fundamentado e você trabalhando com segurança, provavelmente você não vai ter problema nenhum. Tá certo? Não vai ter problema nenhum. Estresse é o risco do negócio. Tá? Mas eu falo problema sério. Estresse vai ter em qualquer trabalho, mas problema sério dificilmente, tá bom? Então, assim, se eu tirei essa dúvida, se eu não tirei sua dúvida, por favor, deixe nos comentários o que mais quer perguntar, que a gente vai responder. Se você ainda não seguiu a gente, nos segue, que é de grande valia para esse nosso projeto, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.